Tudo bem? Eu sou o Felipe e esse é o Mafagafolândia. Nesse anteriormente Mafagafado eu vou falar dos livros lidos em janeiro e fevereiro desse mês. Bem, janeiro foi um mês muito bom para quadrinhos. Eu li basicamente só quadrinhos. Eu terminei de ler o Vida Querida e o Idiota do Dostoiévski. E depois eu estava em viagem, né? Eu estava ali na praia e eu basicamente li só quadrinhos. Eu comecei lendo o Fun Home, da Alison Bechdel. O Fun Home ela vai colocar em quadrinhos toda a história que ela teve com o pai. Isso ela fala no começo. De que ela era muito criancinha, muito nova, até a morte dele. Ela vai analisar toda essa relação que ela teve com esse pai. E Fun Home porque era a casa onde eles viviam. Era o apelido dessa casa. A casa estranha, a casa engraçada. Eles trabalhavam como agentes funerários, né, os pais. E então ali na casa deles, além de funcionar numa cidadezinha muito pequena, como a funerária da cidade, era também uma casa em que o pai ele criava, ele decorava de uma maneira muito particular, muito refinada, muito artística, muito própria dele. Então era tudo meio que toda a casa deles era meio que inspirada ali por um, sei lá, um estilo francês do começo do século XIX, em que era tudo muito cheio de babados, muito cheio de frufru, muito cheio de detalhes. Era tudo muito difícil de manter. E o pai dela era um homem obsessivo na manutenção e na reformulação, na reforma daquela casa constante, na qual ele, de uma maneira bastante ditatorial, empregava a ajuda dos filhos. Além disso tudo, ela vai fazer uma análise do começo da vida dela, porque ela é lésbica, ali é a parte da vida dela que ela está descobrindo a sexualidade, que ela está descobrindo o mundo em volta dela, como o mundo funciona. Na verdade, foca muito na infância ainda dela, e depois um pouco dessa parte da adolescência, da faculdade. Mas o cerne principal é da relação do pai dela com o pai enquanto ela ainda vivia com os pais antes de sair para a faculdade. Então, muito de uma vida anterior a isso, antes da primeira namorada e tal. Apesar de que ela comenta, né, como foi a descoberta dos pais disso. Mas uma parte muito importante do livro é que ela vai descobrir, claro, só depois, mas ela já vai fazendo uma análise disso do começo do livro, porque ela já sabe, é que o pai também era homossexual. E o pai dela traía a mãe, né, com jovens diferentes. E foi uma relação muito complicada que ela teve com o pai. O pai, de uma maneira, ela coloca ele não apenas como esse ditador, uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito reservada, mas também como uma pessoa muito dominadora. É, uma pessoa que só via o lado dele, não tinha o certo e o errado, tinha o que ele queria. E como isso foi afetando a infância dela. É um relato muito sincero, um relato muito profundo, é um relato bem desenhado. Essa coisa dela poder ter a mídia visual ajuda muito em criar um clima e ser muito mais direta, né, com a questão de ser fala entre personagens. É muito sentido, é muito emocional, muito verdadeiro, porque ela traz toda a história dela. Depois, vendo um pouco sobre a produção do quadrinho, eu vi como ela teve atenção de ir atrás de detalhes e fotos daquela época, acho que era dos anos 80 que ela cresceu, para saber exatamente como era o que as pessoas se vestiam, né, os prédios da época e muita coisa de cultura. E ela vai fazendo uma análise desse livro, tanto do que ela acha, do como ela acha, do que o pai agia dessa maneira, como era a personalidade do pai, até onde ele podia ser livre, fazendo uma relação com ela própria, né? Com a liberdade dela como homossexual, a liberdade do pai como homossexual em épocas diferentes. E de como isso, em geral, fazia, né? Era o dia a dia da família dela e como isso afetava cada um deles, os pais, os irmãos e ela. Depois foi o Crônicas Birmanesas, também do Guy Delisle, outro que tem resenha ali. No Crônicas Birmanesas, o Guy Delisle é um dos dois quadrinhos em que ele acompanha a esposa que trabalha no Médicos Sem Fronteiras. Dessa vez eles vão para Myanmar, a antiga Birmânia, e ali é uma ditadura ferrada. E de novo, com esse olhar super crítico dele, ele vai contar tanto a história de como ele cuidando do filho e conhecendo, né? Ele não tem muito o que fazer em Myanmar. Ele desenha e ele cuida do filho. Então ele tem muito tempo para andar, para descobrir os lugares, para ver como é a vida e a cultura e aquela ditadura específica.
O legal de poder ter esse tipo de mídia visual, esse tipo de pessoa fazendo esse trabalho, é que você não precisa das fotografias. Você não precisa dos textos ou dos documentários muito longos sobre o assunto, digamos assim. Você tem aqui, de uma forma muito engraçada, toda a visão crítica necessária. Mas quando vem uma pessoa que vem só com as memórias dela e depois faz uma ajuda com o apelo visual, ele consegue contar tudo o que ele quer. E de novo, o mais impressionante do Guy Delisle é o humor dele, é como ele transforma aquela situação comum com pequenas piadas. Você consegue relatar com humor, você consegue fazer uma crítica com humor que você não consegue com um texto mais longo, com um texto mais bem explicado. Você atinge de uma forma diferente, atinge de uma forma rápida. Depois eu li do Joe Sacco, Palestina na faixa de Gaza. O Joe Sacco, ele é jornalista e ele é quadrinista. Ele visitou a faixa de Gaza, ele conheceu aquele lugar muito ao fundo e muito diferente. São dois relatos, né? Assim como os do Guy Delisle, mas muito diferente. Ele não dá humor nenhum àquilo. Ele é completamente sombrio, completamente uma coisa mais documentário. Ele relata detalhe por detalhe no estilo de quadrinho muito real a questão da vida das pessoas na faixa de Gaza, ali na Palestina. Ele viveu com o tempo com essas pessoas, ele tomou, como um bom jornalista, ele tomou relatos e histórias dessas pessoas para depois transformar no quadrinho. Ele conta em detalhes como é viver, como é se sentir ali ao lado daquelas pessoas, naquelas construções, naquelas favelas, basicamente. Ele demonstra como os assentamentos construídos ali para Israel e as condições de vida em que os palestinos vivem, ou pelo menos a maioria desses palestinos vivem, como é muito relacionável à favela, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil. E como muitas vezes, de acordo com os quadrinhos dele, né, pelo relato visual que ele faz, é ainda pior, é ainda muito mais esquecido, muito mais deplorável. Ele está sempre ali do lado dos palestinos, ele relata muita intervenção militar daquele local, como as Forças Armadas de Jerusalém. É um relato sofrido, não é uma coisa muito fácil de ler também. É uma coisa muito boa para você se inteirar. Não deixa de ser tão humanista como o Guy Delisle. Eu acho que os dois têm uma noção diferente dessa coisa do relato humanista. Mas a maneira como o Joe Sacco faz, talvez até porque a Palestina, apesar de Myanmar, por exemplo, estar numa ditadura tão ferrada quanto e tão longa quanto, a Palestina está numa situação muito mais paupérrima. Talvez eu não possa chamar de ditadura, porque não tem alguém regendo eles, mas eles estão basicamente como prisioneiros. Eu não sei, por exemplo, como o Guy Delisle viu isso, porque o Guy Delisle também tem um quadrinho sobre Jerusalém, mas eu não sei qual fundo ele vai nisso e na Palestina. E para fechar os quadrinhos, nós temos Maus, do Art Spiegelman. O Maus, ele faz um relato. O Art Spiegelman, ele entrevistou o próprio pai, que foi prisioneiro em campos de concentração, e ele faz um relato bastante envolvente, bastante completo ali sobre os judeus daquela época, um pouco antes da tomada do poder na Polônia pelo nazismo e um pouco depois. Ele também vai inserido nesse meio como o pai está vivendo agora, nesse mundo moderno, e com a vida dele, como que ele está se relacionando com o pai com isso. Ele também tem muitos problemas com o pai, é uma relação muito difícil que ele tem, e ele também questiona, né, as escolhas do pai, como que ele viveu naquela época, como os judeus eram percebidos, e ele tem um conflito ali de como o pai era percebido. Todo o Maus, ele é desenhado com ratos e gatos. Todos os personagens são assim. Ele faz as coisas de gato e rato para demonstrar um pouco mais a convivência dos judeus e dos nazistas. É um relato histórico muito importante, também muito cru. Ele não é tão na carne, tão difícil de se ler quanto, por exemplo, o Palestina de Joe Sacco, mas ele demonstra muita coisa, ele fala muita coisa, é um relato importante historicamente falando. E também pela qualidade crítica que ele tem, porque às vezes ele critica o pai, porque às vezes o pai, ele parece, fazendo os relatos dele, e a maneira como ele está colocando o livro, como ele está querendo ser real com o livro, ele acaba sendo obrigado a ter uma caricatura do pai,
porque às vezes acaba parecendo uma caricatura de um judeu, sabe qual era a caricatura que os nazistas tinham de judeu. E o pai dele às vezes acaba parecendo isso, ele entra em conflito com isso, ele entra em conflito com algumas escolhas do pai, ao mesmo tempo que ele se sente muito mal pelo que o pai passou e que ele sabe que não é a vida dele. Sabe que ele perdeu muita parte da família dele nisso. E é um relato muito triste, muito histórico, mas é ao mesmo tempo muito revelador, muito catártico pro personagem. A última leitura do mês de janeiro, desse período que eu queria comentar, é um quadrinho também, o Persépolis, completo. Ele é da Marjane Satrap e ele vai contar ali da Revolução do Irã. Então, desde que ela era uma menininha, quando ela nasceu, antes da Revolução, o período que levou até isso, depois quando ela saiu do país e quando ela voltou para o Irã durante plena Revolução, depois que toda a Revolução Islâmica já havia acontecido ali. O quadrinho em si, ele foca muito mais na vida dela. Então, como tem um período que ela viveu fora do Irã, ele não retrata tão bem, tão detalhadamente, tão profundamente, ou de maneira tão horrível quanto Maus, por exemplo, como é essa vida das pessoas no Irã. Ela tem pontos, claro, principalmente quando ela está no começo e depois quando ela volta por ela ser mulher, em que é horrível a situação que ela vive, mas ele não é tão pungente contra os outros quadrinhos. Então, na verdade, é para relatar a vida dela crescendo longe do país, a saudade que ela sente, como que é esse desenvolvimento de uma mulher, na verdade, numa situação como essa. Porque como ela vinha de uma família mais livre, uma família que lia, uma família um pouco mais ocidentalizada, uma família um pouco mais aberta, ela teve que se desenvolver de alguma forma para fazer isso, para crescer de uma maneira natural, ela teve que fugir do próprio país. Mas foi uma coisa que foi correndo ela e a saudade da família, a saudade da própria pátria, a vontade de querer estar lá, faz com que ela volte. O quadrinho ele é muito bonito, ele é todo em preto e branco e ele tem um estilo de arte meio plano, né? Ele não trabalha muito com profundidade. O que ele faz de profundidade é realmente tentando mexer no branco e no preto. E ele não deixa de ser um olhar, apesar de que específico, para esse país, para a vivência nesse país. É interessante você ter também esse tipo de leitura. Então, ele não é um quadrinho, de novo, documentário, ele não é um quadrinho que vai ir para várias pessoas e dar certos detalhes históricos, como é o do Joe Sacco. Mas ele vai ser muito mais a transformação, né? Como uma pessoa se coloca diante disso, como uma pessoa se transforma e como que ela consegue sobreviver diante disso. A gente perde no detalhe, mas a gente ganha na vivência interior da personagem. Bem, é isso. Essas foram as leituras de janeiro. E se vocês gostaram, lembre de colocar um joinha ou de colocar nos seus favoritos. A Mafogafolândia está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Snapchat. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, eles estão aparecendo na tela. E a gente fica até a próxima então. Valeu!